Olá pessoal, bem-vindos ao curso Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tem a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Primeiro, gostaria de me apresentar. Eu sou Juliana Vázquez Vara, sou psicóloga peruana, formada já há 10 anos. Me formei na Universidade César Vallejo e fiz mestrado na Universidade San Martín de Porres, do meu país natal, o Peru. E atualmente faço doutorado na Universidade Católica do Rio de Janeiro, estou no ano número 3. Eu tenho estudado o tema da tomada de decisões reprodutivas há já 3 anos e na atualidade está em andamento um estudo transcultural que procura avaliar as motivações das pessoas para terem e para não terem filhos e diversas variáveis individuais e contextuais que influenciam nessas motivações. É um estudo transcultural Brasil-Peru que está tentando pegar dados em ambos os países. É um estudo muito bacana que forma parte do entendimento da tomada de decisões reprodutivas em geral. Eu estou apaixonada pelo tema da tomada de decisões reprodutivas e durante todo este processo de pesquisa desse construto e desse modelo de tomadas reprodutivas, que é muito importante, a gente começou a coletar muita informação interessante sobre coisas que estão sendo realizadas, pesquisadas, analisadas em diferentes partes do mundo e temos informação muito interessante, muito rica e que a gente acha que é muito relevante também que essa informação seja compartilhada e socializada. E por isso que a gente está fazendo este curso, que a gente programou uma quantidade de informações, organizou essas informações direitinho, com a finalidade de que essas informações possam chegar até você. Então, para entender um pouco melhor por que é importante esse tipo de informação, por que seria interessante ter uma aula sobre tomada de decisões reprodutivas, sobre escolha reprodutiva. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso antes de começar o curso, a justificativa, né? Então, pensemos um pouquinho e vamos a falar que é importante mesmo se questionar sobre a tomada de decisões, sobre o que acontece na cabeça da gente quando está pensando em ter ou não ter filhos e quando avalia diferentes aspectos dessas decisões. Parou para pensar, você quer ter filhos? Você não quer ter filhos? Baixo que condições você quer ter esses filhos? Que crenças, que ideias, que sonhos, que desejos passam por sua cabeça quando você está pensando nos filhos? Quais são os comportamentos pró-concepção que você está adquirindo ou contra a concepção, como você escolheu esses comportamentos, como fez toda essa escolha de um aspecto tão importante da vida da pessoa, que é ter filhos ou no fato decidir não tê-los especificamente. Então a primeira razão pela qual é importante esse estudo de tomada de decisões reprodutivas, esse tipo de conteúdo é para entender mesmo a tomada de decisões reprodutivas desde um aspecto científico, baixo um olhar teórico, considerando já alguns dados de pesquisa que estão sendo realizados. É por isso que é importante. No segundo ponto seria para refletir um pouco sobre motivações pouco realistas para ter e para não ter filhos. Vocês vão entender muito melhor o que estou falando neste momento quando avancem os slides e as aulas. Mas para dar assim uma pequena ideia do que estou falando, é que a gente parte de um modelo que tem como base motivações para terem filhos. Em outras palavras, que coisas passam por nossa cabeça em relação ao fato de ter filhos. Então, existem um conjunto de motivações de diferentes tipos, desde motivações relacionadas à emotividade, outras à tradição, outra à perpetuação, outra aspecto mais prático. Então, o fato, isso é uma coisa é a motivação e outra coisa é o que acontecerá realmente, que a gente vai ver depois isso. Então, na ajuda de elaboração de motivações pouco realistas, ou que realmente não tem um embasamento, que só está na nossa cabeça e que provavelmente não vai acontecer na vida da gente, pode ajudar para ter uma ideia mais realista do que a parentalidade, quais são a experiência mesma de ter um filho ou de decidir não tê-lo, assim como
focar no que realmente vai importar e o que realmente vai acontecer, vai nos ajudar a pisar no chão, para ficar um pouco mais realistas mesmos. E finalmente, aquelas pessoas que trabalham no setor saúde, no setor psicologia, social, entender e poder dirigir essa compreensão que a gente vai ter em futuras intervenções. Intervenções em que tipo? Intervenções relacionadas ao ajuste psicossocial, dessa transição de não ter filhos a ter filhos, essa transição de parentalidade, que é um impacto mesmo na vida da pessoa, esse processo de transição, de mudanças, de coisas que vão acontecer depois. E em relação àquelas pessoas que não terem filhos, é na decisão mesma e todo o afrontamento dessa decisão de não ter filhos com toda a carga social, pessoal que isso conlleva. Então temos três boas razões para prestar muita atenção para essa aula, né? Conhecer mesmo as motivações e todo o processo de tomada de decisões reprodutivas, identificar aqueles aspectos de crenças e motivações pouco realistas e para ajudar a estabelecer intervenções, programas em relação àquelas pessoas que procuram uma transição para a parentalidade e aquelas pessoas que decidem não ter filhos. Então agora sim eu vou dar uma explicadinha assim de jeito bem geral, que temas especificamente a gente vai tratar neste curso, tá? Eu vou ter desaparecer agora, vai aparecer um slide para a gente explicar um pouco sobre como vai ser a estrutura do curso, tá? Pronto, o curso se chama Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tem a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Este curso contará com 3 módulos, com um total de 7 aulas, na totalidade desses 3 módulos, e cada aula terá um tempo aproximado de informação, assim, de uns 30, 40 minutos aproximadamente. Cada aula durará 30, 40 minutos. Então, no módulo 1, a gente vai ter 2 aulas muito interessantes, muito legais. A primeira aula será a parte histórica de todo este processo de tomada de decisões reprodutivas e também a parte histórica das concepções de maternidade, de paternidade, de infância, do início do estudo da escolha reprodutiva, como apareceu esse interesse, tudo isso, a parte histórica, que é uma parte muito importante, porque está linkada a aspectos sociais, históricos e culturais, vão nos ajudar a entender o que está acontecendo na atualidade como produto de um conjunto de coisas que aconteceram antes, né? E nesta primeira aula, estava esquecendo, a gente vai acabar introduzindo o marco teórico que a gente vai utilizar durante todo o curso, que é o marco teórico do pesquisador norte-americano Warren Miller, que é um marco teórico bem bacana que vocês vão gostar muito. Lá na segunda aula deste primeiro módulo, a gente já vai falar de cada um dos componentes do modelo de Warren Miller. Então, o modelo de Warren Miller tem 4 componentes. E o primeiro componente são as motivações para terem filhos, que ele divide em motivações positivas e motivações negativas. Então, a gente vai falar nesta segunda aula deste primeiro módulo sobre as motivações para a parentalidade, como aparecem essas motivações, que aspectos modeiam essas motivações e como acabam em 2 amplas motivações ou disposições motivacionais, como fala o modelo, que são motivações positivas e motivações negativas. E com isso acaba o módulo número 1. Posteriormente, a gente vai começar o módulo número 2, que terá 3 aulas. Essas aulas vão continuar a falar sobre os outros componentes do modelo de tomada de decisões reprodutivas de Miller. Na primeira aula do módulo 2, a gente vai falar dos desejos de fertilidade, os desejos relacionados a se queres ou não queres ter filhos, quantos filhos você quer ter, o tempo específico para ter esses filhos. E na aula número 2, a gente vai continuar com os outros 2 componentes do modelo de Warren Miller, lembrando que o modelo tinha 4, a gente já entraria ao terceiro modelo, ao terceiro componente e ao 4º componente, que seriam as intenções e comportamentos de fertilidade, que são, na realidade,
de uma avaliação da realidade para saber se todas as coisas que eu quero, todas as coisas que eu desejo sobre a parentalidade podem ser realizáveis. É uma parte muito interessante e muito prática do modelo de Warren Miller. E finalmente teremos uma terceira aula neste segundo módulo e a gente vai falar nesta aula de o contexto mais próximo, por exemplo, a influência do parceiro na própria escolha reprodutiva, na escolha reprodutiva da gente, e a influência de outro tipo de contextos, como por exemplo a influência da família, a influência dos amigos, de pessoas que são muito próximas a gente, se influenciam ou não influenciam nas nossas escolhas reprodutivas. E com isso acabamos o módulo número 2. Aí ingressamos ao módulo número 3. No módulo número 3, a gente vai falar do aspecto mais prático da teoria. No módulo 1 e 2, a gente vai focar muito na teoria para entender quais são as bases teóricas do que a gente está falando, mas no módulo 3 a gente vai olhar a parte prática e dividir esse módulo 3 em duas aulas. A parte prática na primeira aula é a parte prática relacionada à pesquisa. Que pesquisas estão sendo feitas sobre a tomada de decisões reprodutivas? Que variáveis estão sendo consideradas e quais são os principais resultados dessas pesquisas desenvolvidas em diferentes partes do mundo? E finalmente, na última aula desse módulo número 3, que seria a última aula do curso, a gente vai falar da parte mais prática ainda. Como essa importância de realizar estudos e de pensar e de refletir e de ter um modelo sobre a tomada de decisões reprodutivas pode ser levado a aspectos mais macro ainda, como o aspecto de políticas públicas, de direitos de saúde sexual, de direitos de saúde reprodutiva, de planificação familiar, entre essas coisas que já abrangem aspectos específicos que podem impactar em populações gerais. Então, essa é a estrutura do módulo e a gente dividiu tudo isso com a intenção de ter uma ideia abrangente do que está acontecendo na atualidade no estudo da tomada de decisões reprodutivas, tanto na parte teórica como na parte prática. Vamos continuar então. Vocês já sabem qual é a estrutura do curso. Vocês já sabem como vai ser distribuídos os conhecimentos durante todas essas 7 aulas que a gente vai ficar junta. Então, só fica a agradecer pela confiança, pelo interesse no tema. É um tema maravilhoso, vocês vão gostar, vocês vão acabar amando esse tema e essa temática e vão ver diferentes aspectos que ainda precisam ser pesquisados e considerados na nossa realidade. Um abraço grande, a gente vai começar com toda a boa onda, assim, com toda a energia necessária para começar a assimilar esses conhecimentos. Vamos começar, a gente se vê na aula número 1 do módulo número 1. Bye, bye!